jornal desta segunda-feira. Você pode também acompanhar as notícias do dia ao longo do dia metro1.com.br, assim como a nossa entrevista que está ao vivo no YouTube, pelo portal da Metrópole, youtube.com/portalmetro1, como o Júnior já falou, e os outros canais também. E o nosso entrevistado já está aí por Skype, Júnior? Metrópole Entrevista. Vamos bater um papo agora com Darkson Fonseca Júnior. Ele é engenheiro civil e presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias da Bahia, o IBAP Bahia. Bom dia, Darkson. Seja bem-vindo ao 6 em Ponto. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Valana. Bom dia a todos os ouvintes aí da Metro 1. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Darkson, eu queria que você começasse falando o que é o IBAP, né? Qual é o papel dele? Bem, o IBAP, né, como você falou aí, ele é um instituto, ele é nacional, tá? E tem as federações, aqui a gente representa o IBAP da Bahia, mas é uma associação, certo, de profissionais, né, sejam engenheiros, arquitetos, que atuam na área de perícias e avaliações de engenharia, ou seja, os profissionais associados ao IBAP, eles têm expertise e experiência para atuarem com avaliações e perícias. O IBAP é um instituto sem fins lucrativos, na verdade, ele é uma entidade filiada ao CREA, né, ao CONFEA, e o objetivo dele é fomentar o conhecimento na área de perícias e avaliações de engenharia. Ou seja, já vem atuando isso aí há algumas décadas e vem fazendo um excelente trabalho para fomentar e difundir o conhecimento nessa área. Darkson, dizer que vale mais prevenir do que remediar é repetir um ditado já conhecido, mas infelizmente pouco praticado ainda na sociedade. Essa realidade não é diferente quando a gente fala dos prédios e edifícios de grandes metrópoles, como é o caso de Salvador. Queria que você falasse de um exemplo recente, né, de uma caixa d'água de um hipermercado na Pituba que caiu e trouxe essa discussão sobre a manutenção predial e preventiva. Queria que você falasse sobre isso. Isso. Esse caso ocorreu recentemente aqui em Salvador, mas diversos outros casos ocorrem, né, quase que semanalmente, mensalmente, ao redor do nosso país. E realmente, a maioria das vezes, isso está atrelado justamente a falta de manutenção, a falta dessas inspeções rotineiras nas edificações, nos equipamentos, que poderiam estar prevenindo esse tipo de acontecimento, né? Não necessariamente foi o caso, mas anomalias elas podem ser provocadas por diversos fatores, desde a concepção de projeto, a execução daquela edificação, daquele equipamento, ou também devido à manutenção. E atualmente a gente está com as nossas edificações cada vez ficando mais antigas e pela ausência de cultura, né, na nossa sociedade, na manutenção das edificações, isso vem ocasionando justamente esses incidentes e às vezes acidentes, como ocorreram desse ano também em outros estados aqui do nosso país. Para você que ligou o rádio agora, porque está aí ligadinho pela TV Band, a gente está conversando com Darkson Fonseca Júnior, ele é presidente do IBAP. Ligue, participe, pode participar pelo telefone 3505-5000, estamos aqui aguardando a sua ligação. Você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp 981553258, WhatsApp aqui da Metrópole, ou acompanhar ao vivo pelo YouTube, youtube.com/portalmetro1, lá tem um chat, você pode participar. E Radassa, a gente já tem mensagem no WhatsApp. Sim, muitas mensagens, Valona. A Carol Bastos, ela quer saber. Sou síndica e gostaria de fazer uma inspeção nas estruturas do meu condomínio. Qual a melhor maneira de fazer isso? E aí, Darcy, conseguiu ouvir? Consegui, sim, perfeito. Carol, né? Carol, é o seguinte, você deveria buscar, né, como gestora aí da edificação em que reside, você deveria buscar aí um profissional, né, habilitado, primeiramente, e um profissional capacitado, né? A gente gosta de dizer as duas coisas. O que é primeiro a habilitação? A habilitação é aquele profissional ter a licença para atuar com as inspeções prediais, né? Ou seja, engenheiro, ele deve ser filiado e associado ao CREA, que é o Conselho de Classe. E agora, isso somente dá acesso suficiente? Não. Você precisa também buscar um profissional capacitado, né? A gente costuma fazer muita analogia com a medicina, por exemplo, né? Não significa que o médico vai sair por aí operando o coração de qualquer um, né? Ele precisa ter realmente uma experiência para fazer uma operação no coração, né? Então, com a profissional da engenharia, é a mesma coisa, né? A gente sai da faculdade com a habilitação para isso, mas não necessariamente ele tem ali
capacitação, ele tem ali o conhecimento técnico específico para fazer uma inspeção predial na edificação, às vezes. Então, você deve sempre buscar essas duas coisas, a habilitação e o profissional capacitado. Quais seriam eles, né? Pessoas que tenham experiência com pós-graduação nisso, esses profissionais associados a institutos como o do IBAP, para poder você estar ali com um profissional que tenha realmente a expertise para estar te orientando. Darkson, quais são os tipos de edificações que precisam fazer com frequência o serviço de inspeção predial? Malana, eu diria que todas as edificações precisam fazer essa inspeção, né, periódica. É uma boa prática e hoje a gente segue uma lei, né, desde 2001, ou seja, está fazendo quase 20 anos, que o município de Salvador possui uma lei de inspeção predial. A lei, ela obriga todas as edificações, tanto comerciais como residenciais, públicas ou privadas, a fazerem suas inspeções periódicas. O que eu diria que não está ali contemplado na lei são as edificações uniresidenciais, ou seja, casas, né, de famílias únicas, mas todas as outras edificações estariam sim contempladas na lei. Agora, a gente costuma dizer que, na verdade, não porque não está na lei que você não precisa fazer. Até uma casa residencial de uma única família precisa também de inspeções rotineiras, né? Mas a lei obriga realmente a todas as edificações que são multifamiliares, as edificações comerciais, seja elas públicas ou privadas. Qual é o período que deve ser feita essas inspeções? A lei, ela fala em alguns períodos. Eu gosto de lembrar que o período, na verdade, são prazos máximos, tá? Não significa que você não deva fazer num prazo inferior, que é o que a gente aconselha. Mas para edificações residenciais, comerciais, hospitais, clínicas e até obras de artes especiais como túneis, viadutos, a lei recomenda que num prazo máximo de 5 anos seja feito. Para lojas, centros comerciais, shopping centers, restaurantes, bares, mercados, onde possui ali uma rotatividade muito grande de usuários, a lei recomenda um máximo de 3 anos. E existem equipamentos especiais como elevadores, bombas, centrais de ar-condicionados, onde estaria ali uma periodicidade máxima de 2 anos. Mas, repito, a recomendação é que seja feita anualmente, a depender do equipamento, semestralmente, porque prevenir é muito mais barato do que remediar, não é isso? Com certeza. Como é que a pessoa... André, ela pergunta, como saber se o meu prédio foi inspecionado recentemente, ou qual período? Eu vejo com o síndico, tem algum aviso em algum local que eu precise ver isso? Eu não vejo nenhum aviso no meu prédio. A quem eu devo me reportar? Você deve buscar realmente a se reportar para o gestor da edificação. É uma responsabilidade do gestor, seja uma instituição pública ou privada, no caso dos órgãos públicos, o gestor daquele órgão. No caso das edificações residenciais, como é o seu caso, você precisa realmente buscar ali o síndico ou a administração do condomínio para verificar se a sua edificação teve realmente uma inspeção predial, conforme a lei manda, conforme as normas técnicas mandam, né? Não só a lei, mas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela possui algumas normas, eu destaco aí em especial a norma de perícias e destaco também a nova norma desse ano, que foi a NBR 13752, que é de perícias, e a 16747, que é a norma de inspeção predial. Ela entrou em vigor esse ano de 2020 e precisa ser seguida também pelos profissionais. Eu estou com o Ademário na linha. Bom dia, Ademário. Bom dia. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo na paz, graças a Deus. Diga aí. Muito na paz, porque na situação dessa pandemia, os ônibus que estão rodando de Campinas para Salvador, Madre de Deus, superlotação, você está entendendo? Está muito bom por isso, que a pandemia está isolando e os empresários não querem saber de nada, ganham só dinheiro e está se preocupando com o povo, você está entendendo? Com os trabalhadores, que pegam de Salvador para Candel a trabalhar, e Candel para Salvador também vai trabalhar. Hoje tudo cheio, entendeu? Entendi. Qual é a região? Não. Lugar entupido, entendeu? Botava 25 pessoas dentro do ônibus para poder transportar a pessoa. Então, distanciamento para aglomeração de pessoas, como é que vai acabar a pandemia? Entendi. Fica aí o registro, a reclamação de Ademário. A CEMOB fica atenta, né? O secretário Fábio Mota, para essas lotações aí nos ônibus nessa localidade. A gente volta batendo papo com Darkson Fonseca Júnior, ele é engenheiro civil, presidente do IBAP,
conselheiro do CREA também, especialista em perícias e avaliações de engenharia. Darkson, nas inspeções são identificados problemas que poderiam ser evitados com a manutenção ou após identificado que é necessário fazer essas reformas? Como é que... Queria que você explicasse detalhadamente, assim, como é que funciona as inspeções. Bem, a lei, né, ela é bem clara quanto a isso e as normas também, né, isso. Você, uma vez fazendo uma inspeção predial, você deve ali analisar todos os sistemas da edificação. A gente costuma dizer que uma inspeção predial se assemelha a um exame clínico geral, né? Você vai ali no médico, fazer um check-up anual, você vai ali abranger ali todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, e na edificação não é diferente. Então, você precisa fazer uma inspeção predial que abranja todos os sistemas, seja ele o sistema estrutural, seja ele o sistema de impermeabilização, seja ele o sistema de bombas de recalque, hidráulico, sistemas elétricos, sistema de fachada, sistema de equipamentos de uso, né, como parquinhos infantis e piscina. Então, a inspeção predial vai ser um check-up, vai ser verificado toda a edificação e vai detalhadamente as anomalias que aquela edificação possui, para poder justamente você poder restaurar, recuperar, manter, né, corrigir, ou até fazer um retrofit, se você entender que é necessário. Então, o objetivo da inspeção predial, na verdade, é você verificar todos os fatores que precisam ser corrigidos numa edificação para trazer ela, a retornar a saúde dela, para que os usuários possam usufruir da edificação de forma saudável. Esse é o objetivo de uma inspeção predial. A lei também pede, Valana, que você justamente dê as medidas saneadoras, ou seja, o profissional contratado para fazer uma inspeção predial, ele deve sugerir ali algumas medidas saneadoras, principalmente para os problemas maiores que foram encontrados, que geram riscos aos usuários. E prevê também que ela informe alguns prazos previstos para poder que aquilo seja resolvido pelo gestor da edificação. Quais são os tipos de problemas mais comuns identificados nas inspeções prediais de prédios residenciais? Eu destacaria aí muito as infiltrações devido a águas pluviais, né? Por inexistência, ineficiência ou vencimento da própria impermeabilização. A gente costuma dizer que nenhum equipamento, nenhum sistema ele é previsto para sempre, né? A impermeabilização ele tem uma vida útil, que a vida útil seja de 20 anos, ou seja, quando vence esse sistema de impermeabilização, ele vai precisar ser substituído. Então, outro exemplo aí seria a questão de infiltrações muito comum em esquadrias de fachada ou através do próprio sistema de revestimento da fachada, que não é dado muito a manutenção muitas vezes, e você, através das fissuras, através dos problemas, das anomalias que surgem nesses revestimentos, você possui infiltrações ali para os cômodos internos das unidades autônomas, e ali causa mofo, fungos, causando problemas respiratórios até aos usuários. Eu destacaria também desplacamento de revestimentos, seja ele cerâmico ou de revestimentos argamassados em fachadas. Isso é muito comum, na verdade, um pouco antes da realização da lei municipal, isso foi objeto também de um acidente que houve no comércio, né, onde teve um acidente de um desprendimento de uma placa de fachada e veio a óbito uma pessoa, e esse é um exemplo muito comum também. E eu diria outros, a deterioração de forma geral de revestimentos argamassados, né, ou seja, dos revestimentos externos de fachada. Você tem também a questão de anomalias no sistema estrutural da edificação, é o principal sistema, né, o sistema de sustentação da edificação, e em muitas edificações aqui em Salvador você observa realmente prédios que nunca houveram manutenções, e você chega para fazer uma inspeção predial, você tem pilares, vigas bastante degradados, com armaduras bastante oxidadas, e isso gera um risco aí diretamente aos usuários. Então, as inspeções prediais, elas são solicitadas, né? Quando o Instituto é solicitado, que ele vai até aquele condomínio, aquele prédio. Vocês não têm uma programação já de proativa, é isso? É sempre solicitado? Como é que funciona? Na verdade, o Instituto ele não realiza nenhum serviço. O Instituto, na verdade, ele congrega profissionais associados, né, que seriam os profissionais que fazem esse tipo de inspeções. O Instituto possui um site com a lista de todos os profissionais que são associados e capacitados para executar esse tipo de atividade, cada um com seu currículo e seu contato. Então, você que está buscando aí fazer uma inspeção predial na
Você pode sim entrar no site do IBAP da Bahia ou cada um dos IBAPs estaduais ao redor do Brasil e você vai buscar ali profissionais capacitados, especializados que atuam na área e vai escolher os profissionais que você quer contratar para poder fazer a sua inspeção predial, né? Esse profissional vai ser o responsável por realizar a inspeção e ao final disso ele vai entregar um laudo técnico de inspeção predial relatando ali todas as anomalias com caracterização de todos os sistemas, o que foi encontrado e essas medidas saneadoras, conforme a lei pede, para você descrever o que precisa ser feito na edificação, né, para poder justamente garantir a saúde dos usuários. Isso tem custo a mais para o condomínio, Darson? Eu diria, Alana, que isso não é um custo a mais, tá? Isso é um custo que deveria estar contemplado em todas as taxas mensais, anuais, né, do próprio condomínio. Isso faz parte da manutenção, assim como você vai fazer a manutenção no portão, vai fazer o pagamento do salário dos funcionários, isso estaria incluído dentro das cotas condominiais, né? Então isso não é um custo a mais, isso deveria ser contemplado em regra geral. Agora, não acontece muito isso, a gente sabe, mas precisa se mudar essa cultura. Outra coisa que eu costumo dizer muito, né, é que, na verdade, uma inspeção predial ela vai baratear as suas correções que você vai fazer ao longo da vida útil da edificação. A não realização de inspeções prediais significa a não realização de manutenções rotineiras na edificação. E quando você não faz manutenções rotineiras e ocorre ali um problema, né, por exemplo, numa edificação, corrigir esse problema custa muito mais caro para os usuários, custa muito mais caro para o gestor da edificação que está ali com o orçamento apertado, por exemplo. Então, é aconselhável, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, muitas vezes a gente tem edificações e os usuários ou o gestor não faz lavagem na fachada, anualmente. Não faz uma revisão no rejunte de uma pastilha a cada 4 anos, a cada 5 anos. E aí, quando você tem um problema já de desplacamento, depois de 8 anos de edificação, 9 anos, 10 anos, você agora vai ter que gastar muito mais do que o somatório das manutenções rotineiras, que era simples lavagem, simples manutenções de rejunte. Você agora vai ter que intervir no seu revestimento arramassado, vai ter que remover pastilha, vai ter que assentar pastilha novamente. Então, são serviços muito mais caros. Existe até uma lei, a lei de Cita famosa, que você costuma dizer que a cada estágio que você passa, você não faz uma manutenção, você não faz um reparo e você vai fazer correções, né, mais destrutivas no seu revestimento, por exemplo, isso se multiplica a cada 5 vezes o valor. Então, fazer uma inspeção predial, na verdade, você está fazendo uma economia a longo prazo, lógico. Você vai ter aquele custo naquele momento, mas você está fazendo uma economia a longo prazo para manter a sua edificação saudável e prolongar a vida útil dos sistemas, que é o mais importante. Nenhuma edificação vai durar para sempre. Todos os sistemas precisam ser mantenidos. Tem uma pergunta aqui de Anderson, pode ser dúvida de outras pessoas também. Ele diz: o piso do meu quarto está bastante elevado. Passou a ficar assim tem mais ou menos 1 ano. Devo contratar ou pedir um engenheiro para vir fazer uma vistoria ou o próprio condomínio já pode fazer isso? Sem dúvida, qualquer atividade, né, com intervenções desse tipo, Anderson, é aconselhável que você busque um profissional habilitado, um engenheiro, que tenha expertise no assunto. Porque às vezes a gente costuma dizer que o barato sai caro, né? Você pode estar ali com um problema não somente do desplacamento do revestimento, você pode estar com um problema estrutural. E aí, no momento que você fizer um reparo, a pessoa não habilitada, que não tem conhecimento para isso, você vai simplesmente reparar o seu piso. Mas aquele problema vai persistir, né? E pode ocasionar até o desplacamento do novo piso. Então, você vai ter que pagar 2 vezes pelo custo e depois você vai ter que contratar um profissional para poder ver onde é que está a causa daquele problema. Então, a inspeção predial busca não só corrigir os problemas ali superficiais, justamente indicar também para os usuários onde é que ele deve ter maior atenção, né? Você faz um check-up, voltando aqui para a nossa comparação, e vai lá e o médico seu que fez ali um check-up em você, ele diz: olha, você está aqui com um problema de coração, busque um cardiologista. Na inspeção predial não é diferente. Então você chega ali, verifica ali que você está com um problema ali de desplacamento no revestimento, mas não é uma coisa pontual, ele pode ser genérico, você está com um desplacamento em todos os revestimentos da edificação. Então isso você ser analisado com mais cautela, né? Você vai ter que buscar um profissional ali para poder investigar a causa dessa anomalia, para poder você tratar a causa e não simplesmente remediar, porque você não vai sarar com isso, né? Qual é o profissional que deve ser contratado quando o síndico, o administrador, decide fazer essa inspeção predial?
A inspeção predial, ela é uma inspeção multidisciplinar, né? Lógico que você tem que avaliar o que é que você tem de necessidade na sua edificação, mas uma edificação residencial, por exemplo, né, com múltiplos pavimentos, você possui ali uma gama de sistemas construtivos, desde a hidráulica, da elétrica, de elevadores, né, que são sistemas bastante especializados, onde você tem que ir buscar profissionais para cada uma dessas áreas. Um profissional, um engenheiro eletricista para poder verificar as suas instalações elétricas, subestação, um profissional ali, engenheiro mecânico, talvez para poder verificar os seus elevadores, um engenheiro civil para poder você olhar os sistemas de revestimentos, o sistema estrutural, um profissional, se tiver um problema estrutural, você vai buscar ali um estruturalista, né, ou seja, um engenheiro civil mais especializado nesta área de estruturas. Então, cada caso é um caso, mas de forma geral, a inspeção predial ele é uma atividade multidisciplinar. O que a gente recomenda é que se busque aí empresas, né, onde você possa ali realmente ter um prestador de serviço, onde você ali vai possuir todos os profissionais que você vai necessitar para a sua edificação. Não significa que você não vai poder também contratar profissionais avulso, como os associados do IAP, por exemplo, que você pode muito bem contratar ele, e caso ele sinta a necessidade, ele vai trazer profissionais para poder fazer essa atividade em conjunto, né? Repetindo, cada caso é um caso, mas é uma atividade multidisciplinar, sem dúvida. E Daxon, teve uma situação, se não me engano, no ano passado, de um teto de uma faculdade aqui em Salvador que cedeu, né? Situações como essas podem ser evitadas ou são situações que podem ser como um acidente que chegou, não estavam previstas, pode ter tido, porque eles falaram que tinha tido manutenção recente. E qual é a sua orientação em relação a isso, né? Em relação a situações como essas e de que forma as pessoas podem buscar? Elas buscam o IBAP tem uma relação lá de profissionais no site. Se uma pessoa precisar desses profissionais, quiser, né? Precisar sempre precisa, mas quiser ter contato, saber orçamento, conhecer um pouco mais desses serviços, quais são os canais para contato? Sem dúvida, eu acredito, né, que todos os acidentes poderiam ser evitados, né? Necessariamente, Daxon, você vai conseguir identificar todos os problemas de uma edificação em uma inspeção predial? Às vezes não. Por quê? Porque você tem problemas que são ocultos, né? Você numa inspeção predial que é sensorial, você não vai fazer intervenções e ensaios destrutivos, por exemplo. Você não vai remover um forro, às vezes, que é fechado para poder inspecionar internamente. Mas o que a gente costuma dizer é que as edificações costumam avisar, né? Então, um forro de gesso que vai sofrer, por exemplo, uma ruptura, normalmente ele fissura primeiro, depois aquela fissura vira uma trinca, e você começa a observar que existem anomalias naquela estrutura daquele forro e precisa ser investigada. Então, numa inspeção predial, isso poderia ser visto, né? Normalmente todas as anomalias elas surgem de forma mais brandas inicialmente, e essas anomalias vão evoluindo para causar justamente esses tipos de sinistros. Então, por isso que a gente diz, a inspeção predial ela é preventiva, ela justamente identifica as anomalias, identifica os problemas previamente, e aí você tem condições de planejar aquela correção, planejar aquela substituição de forma mais econômica, porque uma vez rompido, né, aquele sistema, você vai correr para poder consertar, sem falar justamente dos riscos que isso gerou para a vida usuários que estavam ali utilizando aquela edificação. Ok, a gente conversou. Daxon, a gente está chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco. Quero agradecer sua participação, muito boa, os esclarecimentos, né? A gente conversa um pouco mais sobre o trabalho da questão das inspeções prediais, muitas dúvidas, né? As pessoas às vezes não sabem, fica a mercê dos condomínios ou do empreendimento que poderia estar fazendo, né? E não sabe às vezes aonde recorrer, né? Muito legal seus esclarecimentos, sua participação aqui com a gente. Volte sempre que quiser, as portas estão abertas. Muito bom o bate-papo. A gente conversou com Daxon Fonseca Júnior. Daxon, queria que você deixasse a pedir uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, para que a gente possa encerrar o nosso primeiro bloco. Primeiramente, agradeço, Alana, pelo convite, agradeço a Geraldo Júnior, a toda a equipe da Metrópole, e gostaria de deixar essa mensagem. A gente precisa realmente implantar uma cultura de manutenção maior aqui na nossa sociedade, uma cultura de manutenção das edificações. Nossas edificações realmente estão ficando cada
mais antigas e precisam de manutenção. Uma edificação prevista ali para durar 50 anos, ela pode durar 100 dos 300, você pode ter os exemplos aí em outros países, edificações milenares, e agora nada disso vai acontecer sem a devida manutenção, os retrofits necessários. Isso tudo também previne a questão dos acidentes, ou seja, inspeções prediais previnem acidentes e é mais econômico tratar, corrigir, do que remediar depois que já aconteceu o problema. Muito obrigado a todos aí, os ouvintes, e um bom dia a todos e uma boa semana. A gente que agradece, Darkson, um bom dia para você, uma excelente semana. A gente vai para o intervalo rapidinho.